que fez uma texto, reportagem modelo. parecida. Sim. Sim, eu deixei. Nós temos que fazer. Deixou mesmo no grupo? Acho que sim. Acho que eu deixei. Tu só tens o telemóvel agora, então não tens como. Tinhas que ver hoje. No WhatsApp antigo, hoje eu também não consegui ver. Não encontrou? Bem, não consegui. Agora fiquei com dúvida. Mas deixa-me cá ver. É da Isaura, né? Da Isaura, sim. Isaura. Deixa-me ver se tem aqui o texto dela. Tem aqui um texto. Não sei sim, se mas professor, o que eu quero saber também é se ela, no texto dela, só tirou exemplo, ou só tirou aqui as palavras do Francisco Tavares, de mais ninguém. Não, tirou de todos. Aí é para tirar mesmo de todos. Você tem que utilizar todas as citações. Todos os depoimentos estão aí, têm que ser utilizados no teu texto. Entendeu? Tem que utilizar. Entendi. Tem que utilizar no texto. Só que, no fundo, a reportagem vai ser... Não encontro aqui o texto dela. Encontrei aqui o texto dela. A reportagem vai ser, no fundo, a intercalação entre o discurso direito, a tua narração, com o depoimento dos teus entrevistados. Você vai começar a fazer considerações, né? Vais falar como se estivesse a fazer mesmo um trabalho escolar sobre os 45 anos de independência. E depois vais incorporando o depoimento dos entrevistados, mas numa sequência lógica. Sim, já entendi essa parte. Eu só estava confuso se era só para meter a citação de uma pessoa. Não, tem que utilizar todas, porque a reportagem caracteriza-se pela diversidade de fontes e pela diversidade de opiniões ou de depoimentos, em função da quantidade de entrevistas que você faz sobre o assunto em questão. Está vendo? Então, na tarefa que o professor deixou que era para entregar na segunda-feira, eu só fiz uma citação. Tu fizeste com uma citação. Com uma citação para notícia até dá. Se estiveres a fazer uma notícia até dá. Mas para uma reportagem tem de haver diversidade de fontes. Tem de haver cruzamentos de informação. Está vendo? Okay. Você tem que dizer para Angola, para dar um exemplo. Angola já tem 45 anos desde que conquistou a sua independência em 1975. De lá para cá, o país passou por várias situações sociais, políticas e econômicas. Nos dias de hoje, o país enfrenta problemas como a corrupção, a consolidação da democracia e blá, blá, blá. A nossa reportagem saiu às ruas para ouvir das pessoas a sua opinião sobre o balanço que fazem relativamente aos 45 anos da independência. Tá vendo? Já fizeste uma introdução e apresentação do tema. Depois vai dizer, de acordo com o Francisco Tavares, professor universitário, ou de acordo com o professor universitário Francisco Tavares, vais fazer um discurso em direito. O país poderia estar melhor se tivesse quadros qualificados em grande quantidade. Ponto. Depois vais colocar uma citação dele. Isso porque eu acho que a aposta na qualificação dos quadros é necessário para o desenvolvimento do país. Vais fechar a citação com vírgulas altas. Afirmou Francisco Tavares. Ponto. Parágrafo. Vais abrir um novo parágrafo. Já a jornalista, por sua vez, né, vais introduzir com essa expressão. Por sua vez, a jornalista Sandra Maincel é de opinião que, depois vai dizer em discurso em direito o que a jornalista disse naquela entrevista, no depoimento. Tá vendo? E podes depois deixar um espaço para citação
Depois vai dizer, mas do outro lado, o fulano de tal vai citar o outro. Não sei se está a me entender. Sim, estou a entender, professor. Vai citar o outro, até concluir os 4. Mas lembrar que podes adicionar outras informações que você próprio pesquisou ou que você próprio sabe sobre os 45 anos da independência. Portanto, a reportagem é isso. É você ter um tema, ir no terreno e entrevistar diversificadas fontes sobre o mesmo tema para colher os pontos de vista dessas pessoas, né? E poder sustentar o teu discurso, ou o teu texto, ou a tua reportagem. Entendes? É mais ou menos isso. De forma que... Então, é praticamente o que faremos amanhã. É o que vão fazer amanhã. Vocês escolheram um tema, vão entrevistar pessoas que conhecem ou que têm um domínio sobre esse tema, vão diversificar as fontes, e depois de recolherem todos estes dados, inclusive fazer a pesquisa na internet, nas livrarias, na biblioteca, depois de fazerem isso, vocês vão entregar os dados recolhidos à redatora final, que é a líder do grupo. A líder do grupo vai pegar em todos esses dados recolhidos e vai escrever o texto final. Depois de escrever o texto final, ela pode partilhar convosco o texto final para apreciação, para vocês sugerirem alterações, fazer correções. Depois desse trabalho, ela refaz ou vai introduzir as alterações sugeridas por vocês e vai fazer o texto final que vai ser apresentado ao formador. E esse texto é que será objeto de avaliação. Tá vendo? Tá. É assim que vai funcionar. O grupo 1, por exemplo, que está a ser liderado pelo camarada Luiz, que já está aí, acabou de chegar. Não, é o 2. É o 2. Delo 2, né? Acho que já fez a pauta, eu já fiz o trabalho. Luiz. Espera aí, só um minuto, vou ligar o teu microfone. Já, podes falar Boa agora. noite. Boa noite. Cumprimentei e não percebi que o microfone estava desligado. Estava desligado. Sim, já fizemos a pauta e estamos a meio de fazer o trabalho. Ok, ótimo. Veja, Arnaldo, vocês amanhã, basicamente o que vocês vão fazer é uma concertação que se chama pauta, que é uma espécie de guião do vosso trabalho. O que é uma pauta? A pauta é um documento escrito ou uma orientação verbal onde vocês vão definir o tema do vosso trabalho, os nomes das fontes a consultar, vão definir o foco ou o ângulo da abordagem da reportagem, vão definir, vão fazer pesquisas ou um breve resumo sobre o assunto e vão também elencar as necessidades materiais ou recursos que vão precisar para executarem o trabalho de reportagem. Isso é que é a pauta. A pauta é um guião, é uma orientação, é um planejamento daquilo que vocês devem ou vão fazer. Na pauta também podem colocar questões-chave ou tópicos a serem respondidas, ou cujos dados, cujas informações vocês têm que necessariamente obter em função do ângulo da abordagem ou do foco que vocês definiram para o trabalho. Porque o tema pode ser abrangente. Por isso é que vocês têm que definir sempre um foco. Imagine, 45 anos de independência é um tema muito vasto. Sobre 45 anos da independência de Angola, pode-se falar muita coisa. Isso pode-se escrever 1000 páginas e dar um livro. Para não falarem tudo sobre este tema, vocês têm que ter um foco. Sobre os 45 anos, vamos apenas fazer o balanço, né, do que foi feito antes e do que está sendo feito hoje ou que está por se fazer. Ok? É mais ou menos por aí. Percebeu, Arnaldo?
Sim, percebi. Ok. Iracema, entendeu? Sim, entendi. Exato. Ou seja, a pauta precede toda a execução de trabalho jornalístico, do trabalho jornalístico. Sim. Mas geralmente a pauta vai ser sempre verbal, porque no momento que tiverem em exercício pleno da atividade, o jornalismo é algo muito corrido, é uma azáfama muito acelerada. Vocês nunca vão ter tempo para estar a escrever, fazer documento, a não ser que haja já um documento preconcebido, um modelo preconcebido, e vocês só têm que preencher em função desse modelo, preencher os dados. Geralmente é mental, é verbal, é para vou fazer isso, o foco vai ser isso, os meus entrevistados são os fulano, 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 entende? E o objetivo é esse. E a pauta geralmente vai ser verbal e não escrito, na maior parte dos casos. Okay? Mas o que vocês devem reter é que a pauta jornalística é o guião, é o guião, é o planejamento de todo o trabalho jornalístico, ou referente à produção, seja de notícia ou reportagem ou qualquer outro gênero jornalístico. Né? É o guião, pronto, é sinônimo de guião. Agora, Arnaldo, você que não esteve na aula, reportagem, em palavras simples e terra a terra, é o ato de reportar. Ou seja, é um gênero jornalístico. Eu desliguei o teu som, deixa eu voltar a ligar, só um minuto. Sim, já está ativado. Eu estava na aula, professor. Ah, estava na aula de reportagem. Sim, no sábado eu estava. Ah, ok, pronto. Ia fazer uma recapitulação, mas que outras dúvidas têm em relação ao trabalho que vocês devem executar? Iracema. Acho que eu já expliquei no professor. Ah, está bem. Iracema, alguma dúvida em relação ao trabalho por executar? Não, de facto, Francisco, as minhas dúvidas estavam mais sobre reportagem mesmo, porque eu estava muito mais ligada à notícia. Ok. Então, hoje tive, não é, o prazer de conversar com alguém que estava a me dizer que o mais importante é mesmo saber escrever o texto, né? Vi muito mais importância no curso de imprensa. E pela graça de Deus, né, as aulas que tenho assistido com o Francisco, principalmente aquela pessoalmente lá no Zé Fojor, tem me ajudado muito, porque se não fossem essas aulas, né, de imprensa, não acredito que eu saberia tudo. Por exemplo, hoje pude perceber bem sobre reportagem. Talvez faria um bocadinho de confusão entre reportagem e notícia, mas percebi de uma maneira melhor hoje. Isso é ótimo. Agora temos mesmo é que começar. Isso é ótimo, Iracema. Agora temos mesmo é que partir para a execução. Porque mais do que falar sobre reportagem, mais do que saber o que é reportagem, é muito importante saber executar uma boa reportagem, saber escrever uma boa reportagem. E há muita gente que sabe falar sobre reportagem, mas pouca gente é capaz de escrever uma boa reportagem. E lembrem-se que a reportagem distingue os verdadeiros profissionais, os verdadeiros jornalistas. Se quer saber se alguém é um bom jornalista, é um verdadeiro jornalista, peça-lhe para fazer uma reportagem. Reportagem, para além da técnica, exige talento. Okay? A reportagem é o gênero por excelência do jornalismo, porque ela abarca todos os outros gêneros, a notícia, a entrevista, todos os outros gêneros, de forma direta ou indireta, elas acabam por estar integradas na reportagem, certo? Então, quem domina a reportagem praticamente tem mais facilidade de dominar os outros gêneros jornalísticos. E por ser um gênero muito exigente, do ponto de vista de apuração, do ponto de vista de cultura geral do próprio repórter, do ponto de vista da capacidade do faro jornalístico, que é a capacidade de você distinguir entre o que é notícia, o que não é, o que é informação relevante, o que é informação supérflua ou secundária. Isso faz total diferença, certo? Então, se nós investirmos muito na prática
na execução de reportagem, isso vai ser muito bom. E começa-se mesmo com temas muito simples, com temas pequenos, né? Com aquilo que acontece no dia a dia, no nosso bairro, na nossa faculdade, na nossa, sei lá, na nossa igreja. É possível fazer reportagem. Nesse caso, a factual. Exatamente. Porque a especial é um pouco mais exigente. A especial é para pessoas com mais experiência, com mais tempo de exercício de profissão, porque ela é muito mais exigente, demanda tempo, demanda experiência, e é mais lá para frente. Eu estou-me a referir mesmo a reportagens factual. A reportagem factual não é mais ou seja, vamos lá, se consegues escrever bem a notícia, facilmente também consegues aprender bem como escrever uma reportagem factual, porque a reportagem factual vai ser o aprofundamento da notícia, não é? Ou seja, se a notícia é um relato curto e objetivo de um facto, a reportagem factual vai ser o relato mais detalhado, mais prolongado deste facto. É como se esticássemos a notícia. Okay? Não há muita diferença. O que difere uma da outra é a quantidade de informações, a diversificação de fontes e o detalhamento. Okay? Na notícia, com uma única fonte, nós podemos escrever notícia, mas a reportagem exige diversificar os pontos de vista, e isso implica o maior número de fontes, né? E diversificadas, pessoas diferentes a falarem sobre o mesmo assunto, para fazeres o contraditório, para enriqueceres muito mais o teu texto, a tua reportagem. Estamos juntos? Sim. Luís? Sim. Peço desculpa. Eu estou com tendência de Arnaldo, esse é Eliseu, não tem como substituir esse nome. Vou tentar depois da aula, vou tentar substituir depois da aula. Yeah. De qualquer forma, eu vou colocar nos vossos WhatsApp o link das aulas anteriores. E se calhar até coloco no grupo, fica mais fácil, a partir do grupo todo mundo pode ter acesso. E vamos interagir, certo? Mas aconselho-os, arregassem as mangas, põem as mãos à massa e executem muito mais. Quem não fez essa tarefa aí dos 45 anos, tenta fazer, tenta caprichar. É só uma página. Vou tentar. Tenta caprichar, tenta trazer, tenta inovar, tenta... se quiser escrever uma boa reportagem, tens que ler muitos livros de romance. Porque a reportagem faz recurso a linguagem estilística, a figuras de estilo. A reportagem é muito mais criativa do que a notícia. Enquanto a notícia é muito mais formal, é muito mais objetiva, é muito mais cru, a reportagem tende a ser mais minucioso na narração, no detalhamento dos dados, das informações recolhidas sobre o fato. Okay? E a reportagem enriquece a pessoa, o profissional. Tu tornas uma pessoa com muito... Se fazes todos os dias uma reportagem sobre assuntos diferentes, tu aprendes todos os dias coisas novas e se tornas uma pessoa com background, com nível de cultura geral muito, muito, muito acima da média. Tá vendo? Essa é a vantagem, porque reportagem é pesquisa, é investigação, não é? Então, vamos exercitar muito mais a reportagem, o gênero de reportagem. E sempre que tivermos um fato, podemos escrever uma notícia e enviar para mim, na perspectiva de ser publicada no dia. E depois, se o assunto for muito impactante, de interesse público, então a gente pode ir desenvolver depois numa reportagem. Envias uns 3, 4 parágrafos para a notícia e depois continuas a desenvolver o assunto numa reportagem, o que implica, entrevistar mais pessoas, não é? Consultar, pesquisar, ir atrás de informação, no sentido sempre de responder às questões-chave. Atenção, a reportagem, tal como a notícia, é um gênero jornalístico que visa informar. Nunca percam muito tempo nos detalhes. É preciso um equilíbrio.
ok? No fundo, o que se pretende é informar, e informar, do ponto de vista jornalístico, significa responder às questões chaves da notícia, as 6 questões chaves que nós já estudamos. O que, quem, como, quando, porquê e como. Vai lá, Arnaldo, estamos a ficar sem tempo. A reportagem também segue essa linhagem, né? É a mesma coisa, só que de forma com formas diferentes. Diga, Arnaldo. No mínimo tem que ter quantas fontes de informação? Depende do assunto, depende da complexidade do assunto e da exigência em termos de... se for um assunto importante, polêmico, quanto mais polêmico, mais fontes você deve consultar. Ok? Yeah. Ok. Agora imagine que seja um acidente. Bem, só tens que entrevistar as vítimas e as testemunhas oculares, a polícia, por exemplo, não é? A polícia de trânsito, a polícia de ordem pública e quem estiver no local. Não é? E para além das fontes primárias, que essas são as fontes que estiveram no local e que têm informação privilegiada sobre o acontecimento, você pode fazer o background, né? Isso está aí no link que eu enviei, como fazer um background. O que é background? É buscar informações adicionais, dados que você encontra em biblioteca, que você encontra nas instituições de direitos, né? Saber, por exemplo, se se trata de um acidente, você pode querer buscar dados estatísticos sobre quantas pessoas morreram esse ano ou naquele trimestre vítimas de acidentes de viação, por exemplo, entende? Por quê? Porque você está a fazer uma reportagem sobre um acidente. Então é importante buscar o histórico dos acidentes naquela rua ou naquela cidade, ou seja, ou no país, entende? É mais ou menos isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Francisco, ping-pong é uma reportagem ou entrevista? Mãe, ping-pong é entrevista, pergunta, resposta. Eu te disse isso quando estávamos a ver juntos. Já esqueceste ainda agora? Ping-pong significa... Sabe, ping-pong é tipo tênis de mesa. Sabe tênis de mesa ou desporto? A modalidade Sim, estou a ver. Sim. É um ping-pong. Tu dás a bola, volta. Dás a bola, volta. É como uma pergunta, como uma entrevista, pergunta-resposta. Tu perguntas, a fonte responde. Tu perguntas, a fonte responde. Tu perguntas, a fonte... Sempre que a entrevista for publicada vai constar mesmo no texto assim. Claro. Sempre que a entrevista for publicada nesse formato, tem a pergunta e tem a resposta do entrevistado. Tem a pergunta, tem a resposta do entrevistado. Trata-se de um ping-pong ou de uma entrevista como gênero jornalístico. Francisco, sim. Eu me lembro em algumas revistas antigamente, principalmente a Caras, quando faziam uma entrevista a perfil, nesse caso, falar mais da vida das pessoas, eles colocavam assim uma introduction, assim, um bocadinho do famoso, e depois começavam a perguntar qual é a cor preferida. Também chamam mas, isso perfil. Assim, tudo em texto. É ping-pong também. Chamam a isso Perfume também perfil. Que usa, X. Sim, chamam a isso também perfil, mas o perfil que nós nos referimos é um perfil, sim, chamam perfil, né? Que são aspectos, tens uma entrevista, né? Pergunta-resposta, e depois fazes uma caixa à parte a responder, a perguntar questões mais supérfluas, digamos assim, mais secundárias. Então, dá-se a isso o nome de perfil. Mas o ping-pong, a entrevista enquanto gênero, é um gênero jornalístico mesmo, em que o formato é pergunta-resposta. Basta reter-se isso. Ping-pong ou entrevista enquanto gênero é quando o material jornalístico é publicado no formato pergunta-resposta. Sempre com um título, né? É mesmo um título. Título, tem lead ou introdução e tem as perguntas e resposta. Pergunta, resposta.